E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos ver aqui o que nós temos para hoje. Na nossa videoaula nós temos hoje Ciências sétimo ano. Vamos falar, nosso assunto de hoje é temperatura, calor e efeito estufa, parte 1. Certo? Os assuntos que vamos abordar hoje será escala de temperatura, calor e troca de calor. Esse conteúdo você encontra aí no capítulo 11 do seu livro, nas páginas 201 a 204, ok? Então, capítulo 11, 201 a 204. Então, vamos ver aqui o nosso resumo, o que tem nestas páginas, certo? Então, capítulo 11, temperatura, calor e efeito estufa. Nosso primeiro assunto, escala de temperatura. Quente e frio são as chamadas sensações térmicas, ok? Então, o que a gente fala de quente e frio, tudo é calor, né? Quanto maior a quantidade de calor, nós temos a sensação térmica de quente. Quanto menos calor, certo, tiver aquele objeto, nós teremos a sensação, né, térmica de frio. Mas quente e frio, em termos científicos, tudo é calor, ok? Então, era necessário um meio para fazer a medida da temperatura de um objeto, certo? E expressá-la usando uma escala numérica. Então, para você ter a noção de quente e frio, para mim só essa história de quente e frio, não, eu quero saber quanto ele está quente ou quanto ele está frio. Então houve a necessidade de se criar uma escala, certo? Expressar essa escala de forma numérica, beleza? Para isso foi criado o conceito de escala de temperatura, uma forma de eu medir quanto mais eu tiver calor, eu vou ter um número X, quanto menos calor eu tiver, eu vou ter o número Y, ok? Então a escala de temperatura surgiu em virtude disso. Dilatação térmica e contração térmica. Você encontra bastante essa característica, por exemplo, nos metais, certo? Então, se eu tenho uma barra de metal, a temperatura ambiente, normal, ela tem um volume X, mas na sombra, ou seja, sem a quantidade da luz do sol, o calor do sol, você vai ter um volume Y, mas é a mesma barra. Como pode uma barra ficar maior e menor, certo? Então, quando através do calor esse material ele aumenta o volume, certo? Nós dizemos que houve a chamada dilatação térmica, ok? Então nós temos aqui a dilatação térmica. Já quando eu diminuo a temperatura e esse volume volta ao inicial, ao original, nós dizemos que houve a chamada contração térmica. Então, onde é que você tem isso na prática? Quem já deu uma volta, né? Por exemplo, num grande viaduto, nós temos aqui o exemplo de Fortaleza, né, no Antônio Bezerra, você pode notar que os viadutos ele tem umas emendazinhas faltando ali, mas por que que não está totalmente fechado, né? Porque com o calor do sol, aquele material ele vai aumentar o seu volume. Então, se fosse tudo igualzinho, certo? Com o passar do tempo, né, esse material iria se dilatando e começaria a rachar. Outro exemplo prático, as barras dos trilhos do trem, certo? Por que que não é um ferro só? Tem sempre um espaço entre uma barra e outra, exatamente por causa da dilatação. Com o sol, a alta temperatura, aquele metal ele vai se expandir, então o volume dele vai aumentar, então tem que ter uma diferençazinha, certo? Um espaço
para quando ele dilatar, o ferro não quebrar, certo? Então, se fosse uma barra só, com o tempo aquela barra iria se quebrar, o trilho iria se quebrar, certo? Então, dilatação térmica e contração térmica tem a ver com a ação direta do calor como fonte de energia, ok? E você tem aqui o exemplo, né? Quanto maior o comprimento do material, maior a dilatação que ele vai sofrer. Quanto maior for o material, mais dilatação ele vai sofrer. Outra aplicação, por exemplo, nós temos aqui os termômetros, né? Que hoje nós utilizamos aí o álcool, certo? Mas antigamente era mercúrio, mas como é altamente tóxico, né? Deixou de ser usado. Mas o mercúrio era muito usado, porque ele também se expandia e contraía facilmente com a temperatura. Aqui nós temos o exemplo do termômetro de álcool, foi botado a coloração vermelha para você ter a noção. Quanto maior a temperatura, mais esse material vai se expandindo. Quando a temperatura vai baixando, ele vai diminuindo, certo? Então, as substâncias têm essas características, ok? Escalas Celsius de temperatura. Então, quem criou foi o cientista sueco, né? Anders Celsius. Então, em homenagem a ele, foi botada a escala Celsius, certo? Que ele criou a escala que a gente usa no nosso dia a dia. Lembrando que outros países, principalmente de língua inglesa, usam um sistema, uma escala diferente. Vocês vão estudar em física e química, né? A parte que fala que nós temos a escala Celsius, Kelvins e Fahrenheit, certo? Então são escalas diferentes, ok? Mas vamos falar só da Celsius por enquanto. Ele fez uma marca no termômetro e escolheu, pegando, por exemplo, né, a água como referência, certo? A água como referência, colocou o termômetro com um líquido dentro e mediu aquela água congelada, o gelo. Aquela temperatura ele chamou de valor zero, beleza? Aqui na imagem do lado. Então ele pegou como referência a água, o gelo, colocou aquele termômetro e com o líquido dentro, e com a temperatura, o calor diminuído do gelo, ele pegou aquela medida e chamou de zero. Ele fez a mesma coisa com a água fervendo. Colocou o termômetro, a água fervendo se dilatou, chegou em outro ponto. O mínimo ali ficou no zero, congelado, e o máximo ele marcou como 100. Então a escala Celsius ele se baseia na água. Nós temos o zero, que seria o ponto de fusão, e o 100, o ponto de ebulição. Como foi referência foi a água, ele pegou do 0 e 100 e dividiu em 100 partes. Então a escala Celsius é dividida em 100 partes, certo? Então nós temos aí, cada partezinha dessa ele chamou de grau Celsius. Então, um pedacinho de 0 até 100, 1 grau Celsius. 10 pedacinhos, 10 graus Celsius. E assim por diante, ok? Continuando. Calor e troca de calor. Nós temos o chamado equilíbrio térmico. O que seria isso? Vamos acompanhar pelo esquema aqui do lado. Eu tenho 2 cubos de ferro, 1 quilo cada um, então são cubos idênticos, certo? Só que um está a 10 graus, o outro está a 30. Fiz a seguinte experiência. Um está mais quente, sensação térmica, um está mais quente do que o outro. Ao uni-los a ter o contato físico entre os dois, passado algum tempo, ambos ficaram a 20 graus Celsius. O que foi isso? O que aconteceu? Né? Então, repetindo nossa situação, eu tinha cubos de ferro, material ferro, a temperaturas diferentes. No momento em que houve o contato físico e se manteve esse contato físico,
após algum tempo, o que estava a 10 foi a 20 e o que estava a 30 foi também a 20. Ou seja, ambos ficaram a mesma temperatura. A mesma temperatura nós chamamos de equilíbrio térmico. É ter a mesma temperatura, certo? Por que disso? Porque o calor, a troca de calor foi feita. Eu tenho um que tem menos calor, que é o 10, e eu tenho um que tem mais calor, que é o 30. Quando eles têm contato entre si, o com maior calor vai transferindo para o menor calor. Sempre o que tem mais transfere para o que tem menos, até chegar num ponto em que eles vão atingir o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, mesma temperatura, ok? Conceito científico de calor, né? Então, o calor é exatamente essa energia trocada, certo? Esse valor. Então, a energia transferida entre dois corpos que tem temperaturas diferentes é denominada calor. É essa energia sendo transferida, certo? O processo chama-se de troca de calor ou transferência de calor. E ela acontece sempre do de maior valor para o de menor valor, como mostra aqui. E a parte da física, como eu disse, a ciência dividida em partes. Nós temos biologia, física e química. A parte da física, que estuda o calor e os fenômenos relacionados a ele, é a chamada termologia, certo? A termologia é a parte da ciência, da física, que estuda o calor e também, né, os fenômenos, tudo que for relacionado a calor, ok? E por fim, né, nós temos que a transferência de energia de um corpo, ele vai sempre do mais quente para o mais frio. Ele pode acontecer por 3 modos distintos, que a gente vai falar nesse capítulo aqui, nossa próxima videoaula, ok? Então, nós temos 3 modos, 3 processos de transferência. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação, ok? Então, nós vamos falar esses processos na nossa próxima videoaula, ok? Esse aí foi o nosso capítulo. Na nossa atividade, nós temos o seguinte. Na primeira, explique por que foi criado o conceito da escala de temperatura. Na segunda, o que é a chamada dilatação térmica e o que é a contração térmica na terceira. Vocês fazem a explicação. O que é dilatação térmica, o que é contração térmica. Na 4, quem criou a escala Celsius de temperatura, como ela é simbolizada. 5, de modo geral, explique quando 2 corpos estão em equilíbrio térmico. Quando é que 2 corpos estão em equilíbrio térmico. 6, explique o que vem a ser o que denominamos calor, ou seja, o que é o chamado calor. Na 7, o que é a chamada termologia. E na 8, quais são os modos que a transferência de energia entre os corpos pode acontecer. Lembrando, você tem esse conteúdo, capítulo 11, páginas 201 a 204, ok? Então, você vai pegar essa atividade, beleza? E vai responder no nosso link de formulário. Você vai ser direcionado para cá, beleza? E vai ter essa partezinha inicial, onde você deve colocar o seu nome completo. Por que, professor? Porque tem muitos alunos com nomes parecidos. Então, para diferenciar um e outro, se você botar só Maria, são várias Marias, né? Ah, eu tenho Tiago. Ah, mas eu tenho Tiago Silva, Tiago Souza, Tiago não sei o quê. Então, você tem que colocar um sobrenome, né? Por isso que a gente pede o nome completo para diferenciar. Vai lá, coloca lá qual é a sua turma. Clicou em próximo,
Pronto, você tem a mesma atividadezinha. E aquela lá, professor? Aquela é para o pessoal que não tem acesso à internet, pegar na escola, né, a impressa para fazer em casa, certo? E depois devolver na escola. Então você tem aqui a nossa informação, qual é o capítulo, quais são as páginas, as mesmas perguntas, só que você vai escrever aqui, não mande foto, é só por aqui, certo? Terminou, clica, respondeu tudo, clica em enviar. Pronto, apareceu a mensagem. Atividade enviada com sucesso, encerrada. Você não precisa fazer mais nada, não precisa bater foto nem enviar nada. Clicou em enviar, pronto. Agora cuidado, né? Porque teve aluno que mandou 5 vezes. Só vai contar a primeira, só vai contar uma, né? Não adianta mandar 300 vezes, só é uma atividade, ok? Então a gente volta a reforçar novamente, certo? Volta a reforçar novamente e você não precisa bater fotos. É o formulário? Clicou no link, vai direto para o formulário, responde, tranquilo, enviou, acabou, ok? Então essa foi mais uma videoaula do nosso canal, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí, dê essa forcinha pra gente. Se você gostou do conteúdo, ative o sininho das notificações, vai ficar sempre ligado aí nas nossas próximas videoaulas. Nós temos também o site de acompanhamento, onde a gente vai colocar para você, né, ter o acompanhamento também das atividades, certo? No sábado sempre eu estarei atualizando ele, colocando aí quem já entregou e quem não entregou. Aí você pode também ter o acompanhamento de notas e outras informações, ok? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Valeu!